Hello, tudo bem? Eu sou a Mariana Ramalho e eu sou psicóloga, trabalho com clínica, estou gestante e eu vim aqui falar com vocês sobre gestão da emoção, emoção na gravidez, e a gente sabe que essa fase é uma fase turbulenta. Bom, eu dividi aqui a aula em duas partes. Eu acredito muito que conhecimento é poder. Então, essa primeira parte, ela vai ser mais técnica. Eu quero ensinar para você como as coisas funcionam. Assim, você vai poder ter maior controle sobre você, sobre as coisas que estão acontecendo minimamente. Claro, você não vai controlar se os hormônios vão bater, você não vai controlar o que vai acontecer ao seu redor, mas você tem maior controle sobre como lidar com aquilo, e eu acredito muito nisso. Rapidamente, para eu me apresentar, já falei, eu sou a Mariana Ramalho, eu sou psicóloga, atuo hoje 100% na clínica, também ministro palestras e eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que é a área que vem mais crescendo dentro da psicologia. Muitos artigos científicos, os neurocientistas se debruçam cada vez mais e entendem que a TCC, terapia cognitivo-comportamental, é a terapia que tem um maior foco no aqui e agora. A gente entende que o passado é importante porque foi ele que te ensinou a se perceber, perceber o mundo, perceber o outro da maneira como você percebe, mas a gente faz a atuação no presente, a gente só consegue mudar a partir de agora, né? Então, a neurociência, ela trabalha muito unida com a TCC. Então, eu sou uma estudante que ama neurociências, e eu vim trazer aqui um pouquinho para vocês, um pouquinho desses dois mundos, para que vocês possam entender um pouco mais o que acontece aí nos mistérios da nossa cabecinha. Entendendo que cabeça e corpo formam quem nós somos. Não existe uma parte isolada de nós. O que nós fazemos, seja no nosso dia a dia, as atividades físicas, a gente vai passar por isso, que a gente faz, os ambientes que a gente se coloca, que a gente se expõe, tem influência diretamente na maneira como a gente se sente, no que a gente pensa. E o que a gente pensa também tem muita influência em como a gente sente o nosso corpo, nas nossas reações fisiológicas. Então, nós somos um conjunto, não vamos separar, somos integrados, tá bom? Eu vou compartilhar a tela porque eu fiz uma apresentação, eu acho bem mais didático para que vocês possam visualizar o que eu estou falando para vocês. Vamos lá. Tomara que esteja funcionando bem para que vocês consigam visualizar. Eu estou tentando... Opa, mas eu acho que está... Eu estou tentando aumentar aqui a tela. Deixa eu fazer assim, ó. Acho que agora foi, né? Então, a gente vai falar sobre as emoções na gestação. Eu gosto de explicar a emoção como uma bússola para a gente. Ela nos guia. Aquilo que a gente está sentindo pode nos mostrar o que está acontecendo, seja internamente ou seja externamente, para que a gente se sinta daquela maneira. Então, a emoção, ela é um aviso de que algo pode estar certo ou que algo pode estar errado para a gente, não é para o mundo. Aqui é sem um julgamento. Vamos tentar cada vez mais entender o fato, a coisa como ela é, até porque nós temos pessoas aqui de diversas religiões, talvez de culturas diferentes. Eu não sei se alguém veio de uma cultura completamente diferente da nossa aqui no Brasil. Isso tudo influencia. Famílias diferentes, valores diferentes, orientações diferentes, enfim. Então, aqui a gente vai olhar a coisa como ela é. Então, não tem certo ou errado. O que é certo para um pode ser inadmissível para outra pessoa. Então, quando eu falar certo ou errado, é de acordo com aquilo que você aprendeu, que você crê que é o melhor ou o pior para você, tá? Então, como que funciona? Isso aqui, eu vou fazer uma
essa passagem por essa parte que a gente fala muito na terapia cognitivo-comportamental. Essa aqui é a base da TCC, mas eu preciso que vocês entendam isso aqui. Até para os nossos papos futuros, vocês vão falar, agora isso aqui está fazendo todo sentido, olha aqui o que está acontecendo comigo, que está me gerando isso, que está fazendo eu reagir desse jeito. Então, vamos por partes. A gente tem situações o tempo inteiro na nossa vida. Leia a situação como um evento, um momento, um fato. E tudo isso, a situação, ela vem de um ambiente externo. Então, pode ser algo que alguém te falou, ou um lugar que você visitou e que você não gostou do que você viu. Ambiente interno, os nossos hormônios, e aí a gestação é excelente para a gente falar sobre isso. Neurotransmissores que também invadem o nosso cérebro e fazem com que a gente tenha pensamentos. Então, a gente tem uma situação, e essa situação ela é um fato, ela é o que é. Só que quando a gente tem aqui uma situação, eu olho para ela e eu analiso, eu interpreto, eu faço um julgamento, eu penso. Tudo que passa pela sua cabeça, análise, julgamento, uma memória que veio de repente, uma lembrança, uma imagem no seu cérebro que vem em forma de pensamento, porque você dá palavras para aquilo, é um pensamento. Tudo é pensamento, e a gente fala que é pensamento automático, porque a gente não escolhe, ele simplesmente vem. Então, a situação acontece, eu percebo ela e eu penso sobre ela. Esse meu pensamento me gera uma emoção. Então, se eu julguei que aquilo é positivo para mim, talvez eu fique feliz, eu fique radiante, eu fique motivada. Se eu olho e vejo que aquilo ali não é positivo para mim, eu posso ficar triste, eu posso ficar angustiada, eu posso ficar decepcionada, eu posso sentir medo, eu posso ter ansiedade, posso ficar desesperada, entrar em pânico. Então, a maneira como eu me sinto vai da minha análise, da minha interpretação para aquilo que aconteceu. E aí, então eu pensei, eu senti, e aí eu vou reagir, eu vou ter um comportamento, eu vou ter uma reação fisiológica, então meu coração pode palpitar, porque o meu corpo interpretou que eu estava em perigo. É importante a gente deixar aqui claro que as situações que a gente vive, eu acho que consigo aqui, a situação que a gente vive, ela é neutra. Nós aqui dizemos, com o nosso pensamento, o nosso olhar, a nossa análise, interpretação, o nosso julgamento de acordo com os nossos valores e nossas crenças, se aquela situação ela é positiva ou negativa. Mas e aí aqui eu gosto de dar um exemplo, ele é bem exagerado, mas é para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. A minha mãe morreu. E aí eu olho para isso e falo, Mari, claro que se a minha mãe morreu, é uma situação negativa. Sim, para você. Ela é a sua mãe, é uma pessoa que você ama. Então, aí a gente tem que passar como foi a sua relação. Porque existem mães e filhos que são inimigos, que o filho odeia a mãe. A gente não vê casos de filhos matando mãe. Então, para você que teve um bom relacionamento com ela, que amou, que cuidou, enfim, que teve toda essa rede junto com ela de afeto, para você sim é uma situação negativa. Você interpreta, olha o seu pensamento, como uma situação negativa. Agora, uma pessoa que mora no Japão, que nunca viu a sua mãe, que nunca ouviu falar sobre ela, para essa pessoa é um fato neutro, é uma situação neutra. Para uma pessoa que, digamos que a sua mãe tinha um inimigo mortal, essa pessoa está comemorando. Outra coisa, a gente está falando aqui de uma cultura no Brasil. Existem diversas religiões, principalmente no Oriente, em que a morte é festejada. Seja lá quais os motivos dessa religião, eles acreditam que é algo positivo. Então, durante o velório se faz festa, enfim. Então, para essa pessoa, o olhar que ela vai ter para essa situação também é diferente. Então, o que eu quero dizer é, a situação ela é o que é. Nós aqui damos o tempero para ela, se é positiva, negativa ou neutra, tá? Então, cada um vai interpretar a situação de acordo com aquilo que aprendeu, que viveu. De novo,
qual foi a religião que você foi criada, a cultura, como era a sua família, quais são os seus valores, quais são as suas crenças. Tudo isso faz como uma lente para que você veja a situação. Então, vocês já devem ter ouvido aquela frase do a gente não vê as coisas como elas são, a gente vê como nós somos. É verdade. A situação acontece, eu tenho uma série de filtros que fazem com que eu olhe aquilo de uma maneira, e por isso uma outra pessoa vê de outra maneira a mesma situação, inclusive irmãos. Então, para a gente melhorar o nosso estado emocional e, consequentemente, melhorar os nossos comportamentos, as nossas reações, a gente vai olhar para as interpretações que a gente está fazendo daquelas situações que estão acontecendo. Nem tudo, e aí aqui eu adoro lembrar disso. Eu me lembro também, inclusive nesse momento do gestar, e que as emoções estão à flor da pele, porque nós temos hormônios também que estão aflorando, e aí traz pensamentos. Uma vez que você já está lá, dentro daquela maré, talvez negativa de emoções que os hormônios trazem, você pode começar a ter diversos pensamentos que vão ser coerentes com essa emoção. Porque se você está com uma emoção triste, você não vai ficar pensando que você é o máximo, não é coerente. E nós somos coerentes. Toda essa equação aqui, ela traz uma coerência. Se eu olho algo como negativo, a minha emoção é negativa e o meu comportamento vai ser coerente com isso. Não existe eu ter uma emoção negativa com pensamentos felizes, nem o inverso, pensamentos tristes e eu estar radiante. Então, quando a gente começa a perceber que nem tudo que a gente pensa é verdade, como, por exemplo, eu posso pensar agora que eu sou uma girafa, que eu sou um elefante, que o céu é vermelho, isso faz, de fato, eu virar uma girafa, eu virar um elefante, o céu estar vermelho? Não. Então, por diversas vezes, a gente tem pensamentos que quando a gente olha, a gente fala, nossa, que viagem a minha. Nossa, que exagero. A gente faz previsões de futuro, a ansiedade da gravidez, por exemplo. Ai, será que eu vou ser uma boa mãe? Será? Como que a gente pode saber algo que ainda não chegou? Então, a gente começa aqui a começar a questionar os nossos pensamentos, a perceber o que está passando pela nossa cabeça e se questionar. Tenho evidências? O que comprova que eu vou ser uma mãe ruim? Poxa, peraí, eu desejei essa gestação, eu estou me cuidando, eu estou preparando as coisas, eu tenho rede de apoio. Nossa, esse medo aqui é só um medo do futuro porque é algo que eu ainda não conheço, mas eu não tenho nenhuma evidência de que eu não vou ser uma boa mãe. Estou aqui pegando um que é comum ouvir na clínica, tá? Então, as nossas emoções são fruto dos nossos pensamentos frente a uma situação. Da onde vêm esses pensamentos? Amigos fazem parte, do ambiente externo, né? A gente precisa cada vez mais ficar atento ao que a gente se expõe. Se a gente está com pessoas que têm uma vida parecida com aquela que a gente quer para a gente tem maior chance de conseguir aquilo quando a gente está ao redor dessas pessoas. Se você, por exemplo, quer parar de fumar, mas você está no meio de pessoas que estão fumando o tempo inteiro, vai ser muito mais difícil você conseguir parar, por exemplo. Se você quer começar a fazer atividade física e você se expõe a grupos que gostam de fazer, que estão fazendo, esse grupo vai te puxar para isso. Ambiente é o nosso principal modulador de comportamento. Então perceba com quem você está andando, o que você está assistindo, seja no Instagram, no YouTube, na internet no geral, na televisão, com quem você está se rodeando, para que você perceba o quanto isso pode modular seu comportamento. Então, os significados que você deu para as coisas ao longo da sua vida, da sua história, o que você gosta, a cidade que você cresceu, a sua escolaridade, a época que você viveu. Pessoas que nasceram lá em 1930 têm ideias completamente diferentes de pessoas que nasceram próximo dos anos 2000. Os valores mudaram, a geração mudou. As experiências que você teve na sua vida, a família que você nasceu, o seu temperamento,
as suas crenças que foram formadas. Tudo isso forma lente para que você observe o mundo. E veja que isso aqui é muito pessoal, cada pessoa tem o seu. E aí é o que vai justamente distorcer ou não aquilo que a gente está vendo. Então, é literalmente, as coisas estão acontecendo e eu estou com o meu óculos. Esse meu óculos e a minha lente, ela é formada por tudo isso. E aí é a maneira como eu vou ver o mundo. Emoção, então, quando a gente chega na emoção, quanto mais a gente ampliar o nosso vocabulário, a gente conseguir dizer exatamente o que a gente está sentindo. Olha aqui quantas emoções, e tem muito mais. Então, aqui são exemplos. Triste, angustiada, apreensiva, desgostosa, irritada, ansiosa, medrosa, alegre, confiante, esperançosa, desesperada, calma, relaxada, aborrecida, assustada. Olha quantas emoções. E quanto mais a gente amplia esse vocabulário, mais certeiro, mais cirúrgico a gente vai ser para entender o que eu estou realmente pensando. E aí a gente vai conseguir buscar evidências e trabalhar melhor para a gente saber se esse meu pensamento ele tem coerência, se ele está pautado numa realidade ou se é algo que eu que estou distorcendo. E a nossa reação, ela pode ser comportamental, então a minha ação, quanto fisiológica. Fisiológica, eu quero dizer, é coração acelerado, tremedeira, choro. A busca por evidências. Então, aqui são algumas perguntas que vocês podem se fazer para ajudar na hora que você perceber qual foi o pensamento que te trouxe e que está ali, ó, fazendo com que aquela emoção permaneça. Você pode se fazer essas perguntas. Quais são os fatos que apoiam essa ideia? Quais são os fatos que não apoiam? Existe uma explicação alternativa para isso? Um outro pensamento que eu posso colocar nesse lugar? O que é o pior, então, que poderia acontecer? Eu poderia suportar isso? O que é o melhor que poderia acontecer? Disso tudo, qual é o resultado mais realista? Qual é o efeito se eu mudar o meu pensamento, então? E aí, a gente já sabe, né? Se eu mudar esse pensamento, talvez o meu comportamento lá na frente vai ser diferente, o que também vai trazer novos pensamentos. Essa sequência, ela se retroalimenta. Ela não é pura e simplesmente aquilo. Ali é como se é o início de uma explicação. Mas aí a nossa emoção gera novos pensamentos, que geram novas reações, que geram novos pensamentos. Ah, porque o meu comportamento, eu agi assim, então eu sou assim. Eu estou valendo menos porque eu reagi desse jeito. Olha, outro pensamento que veio fruto de uma situação que aconteceu devido ao meu comportamento. Então, olha como o negócio embaralha. O que eu deveria fazer, então, em relação a isso? Essas perguntas podem trazer, então, para você um resultado direto na sua emoção e na sua reação. Agora, vamos conhecer um pouquinho do seu cérebro. A gente tem nessa área aqui frontal, o córtex pré-frontal. Então, é exatamente essa área que está aqui, ó, na nossa testa. Essa área é uma área muito cara para a gente. Que a título de curiosidade, o nosso cérebro ele pesa em torno de 2% do nosso peso total do corpo, tá? Então, ele é 2% da massa total. Então, olha como ele é leve. Só que a nossa energia diária, sabe aquelas entre 1.500 e 2.000 calorias que o nosso corpo gasta para nos manter vivo? Agora, eu estou aqui com vocês, eu estou sentada, mas o meu coração está batendo, tem sangue correndo, meu cérebro está funcionando, eu estou aqui prestando atenção. Isso tudo é energia que a gente está gastando. Ao longo do dia, a gente gasta em torno de 1.500 a 2.000 calorias, mais ou menos. Quem aqui já foi a nutricionista, ela já deve ter explicado isso. Aí depois, a partir disso, a gente começa também a contar o gasto calórico. Dessas 1.500 a 2.000 calorias, em torno de 20 a 25% é o nosso cérebro que gasta. Olha só, 2% da massa corporal gasta de 20 a 25% da energia do nosso corpo por dia. É muita coisa. O cérebro, ele é muito caro. E o córtex pré-frontal é a parte mais cara, porque ele é a parte que, olha só as funções dele: processo atencional, memória, controle de impulso, direcionamento para a meta, aprendizado, regulação emocional, racionalização,
Olha quanta coisa ele faz. Eu estou aqui prestando atenção com vocês, é ele que está fazendo com que eu consiga prestar atenção aqui e dar essa aula para vocês. Eu não estou fazendo algo automatizado. Não é ele que faz o automático. Às vezes o meu automático pode ser todo dia de manhã ir lá e comer um pão. E aí eu estou querendo parar de fazer isso. Então, o meu automático vai lá até o pão, aí eu lembro que eu quero parar de fazer isso, a minha meta é, não vou mais comer esse pão de manhã. Então, na hora que eu estou de frente para o pão, é o meu córtex pré-frontal que vai falar assim, não, você não vai, é ele que tem essa regulação, ele que controla o meu impulso, ele que freia. Às vezes a gente não consegue, mas quanto mais a gente exercita, então imagina que um músculo, melhor ele fica em fazer esse tipo de regulamento, de regulação. Então, olha a importância que ele tem para gente. Regulação emocional. Você está ali super ansiosa, e aí a gente tem aqui uma área chamada amígdala, que é quem faz essa ativação de perigo. A ansiedade, ela é um olhar vigilante de que vai dar ruim em algum momento, então eu preciso estar preparada porque vai dar ruim. Só que às vezes não tem nada acontecendo, mas a amígdala ativa e fala, tem algum perigo. Quem é que faz essa regulação para não deixar com que a amígdala comece a enviar sinais para outros sistemas do nosso corpo e cérebro, para aumenta o batimento cardíaco, a sudorese, ela vai precisar correr ou fugir porque ela está em perigo. O córtex pré-frontal. Então, ele inibe a ação da amígdala. Quando a gente já tem uma alta ansiedade, a amígdala, naquele momento em que ela detecta o perigo, ela inibe o funcionamento do córtex pré-frontal. Então, quando a gente está num momento de muita ansiedade, sob forte emoção, o nosso córtex pré-frontal, a nossa parte racional, está um pouco desativado. A gente precisa, então, cada vez mais ir fortalecendo para que ele tenha cada vez mais força racional para modular quando a gente estiver frente a uma situação que não é perigo. O que eu posso, então, fazer? Calma, vamos buscar soluções. Trazendo um pouquinho da meditação, eu trouxe essa informação porque agora eu quero fazer o link aqui com vocês da importância da meditação. A meditação Mindfulness é a meditação que os neurocientistas vêm se debruçando para entender cada vez mais. E já foi comprovado o quanto ela traz benefícios para a gente. Esse tipo de meditação, ela não necessariamente é uma meditação em que você vai ficar com a cabeça livre de pensamentos. A ideia é trazer a sua atenção para o aqui, para o agora, para o presente, sem fazer julgamento. Basicamente, esse tipo de meditação é um controle atencional. Então, é você perceber, olha, senta os seus pés, qual a temperatura, o que está encostando nele, está sentindo os seus dedos, a sua sola do pé, olha o seu tornozelo, está sentindo a roupa encostando na sua pele? Está percebendo qual é a temperatura do ambiente, a sua temperatura corporal? Você percebe que está tendo as cores, quais são as cores que tem no ambiente, quais são os barulhos, o que está acontecendo ao seu redor? Mas sempre aqui, sem jogar o seu pensamento nem para o passado, nem para o futuro, nem para preocupações. E é meio difícil você ficar ansiosa pensando na sua canela, né? Então, naquele momento é como se não existisse preocupação. Você está só aqui e agora percebendo o que está acontecendo com você. E quais são os benefícios dessa meditação? Então, eu trouxe aqui uma lista. Melhora na sua regulação emocional, melhora nos processos atencionais, indução para um estado motivacional, queda do cortisol, queda na pressão arterial e, consequentemente, menor ansiedade, são efeitos que a gente consegue perceber mais instantaneamente. Esses outros são a longo prazo, já que isso aqui é um treino, e eu vou explicar por quê. Deixa eu só terminar essa lista. Alteração com áreas envolvidas na consciência corporal, memória, regulação emocional e racionalidade, menor influência emocional dos estímulos desagradáveis do meio, do ambiente externo e interno, menor reatividade fisiológica frente ao estressor, então algo que venha para te estressar,
você consegue ter esse controle emocional melhor. A pessoa que faz aí são os estudos já mostrando, pessoas que praticam a meditação, mindfulness, frente a um estressor, elas conseguem ter uma menor reatividade àquilo. O foco delas é diferente. Mas ninguém está livre de se estressar. A gente não está dizendo que, ai, não, agora você vai viver plena para sempre, ad eterno. Existem situações que vão tirar a gente um pouco do sério, né? Que vão desestabilizar. Pessoas que praticam esse tipo de meditação voltam ao seu estado ok mais rapidamente. A gente explicou aqui sobre essas funções do córtex pré-frontal, do CPF. Lembra que é ele que faz a regulação emocional, processo atencional? Quando eu estou aqui meditando, eu estou praticando, eu estou fortalecendo o meu córtex pré-frontal. Então, cada vez que eu treino, ele vai ficando mais forte. Então, é assim. Imagina que você trabalha carregando peso. E você vai para a academia e fortalece braço. Olha qual é o benefício de você ir para a academia, fazer o seu exercício de braço, pegando peso, enfim. O seu braço vai ficando cada vez mais forte. E isso te ajuda no seu dia a dia, no seu trabalho, porque você já carrega peso. É a mesma coisa aqui. Você está malhando o seu córtex pré-frontal naquele momento, já que você está praticando a atenção, o foco, e isso só traz benefícios no seu dia a dia. Você fortaleceu esse seu músculo. E esse músculo é usado no seu dia a dia para fazer escolhas, para regular sua emoção, para você ter foco. Só traz benefícios. Conseguem fazer essa relação? Estou trabalhando essa parte aqui do meu cérebro nesse momento. E aí, cada vez mais que ele fica fortalecido, no seu dia a dia só traz benefícios. Você fica mais produtivo, menos procrastinação, porque você consegue focar, você consegue se automotivar. Quem se automotiva? Córtex pré-frontal também. Ele faz o difícil, ele não faz o automático, é ele que fala, não, agora é hora de estudar, agora é hora de exercitar. Tudo bem, agora você pode relaxar um pouco. É ele que tem esse maior controle. O que mais é possível a gente fazer? Então, aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês, e aí eu vou deixar no final uma dica de vídeo que tem no YouTube, um TED, que fala sobre isso para vocês aprofundarem. Mas aqui é algo, assim, faz tão bem que eu escolhi trazer para vocês. Esse estudo, ele mostra como a nossa postura corporal pode influenciar na maneira como a gente se sente. Os estudiosos já sabiam que a maneira como a gente está se sentindo influencia na nossa postura corporal. Se eu estou triste, o meu corpo vai ficar mais fechado, a minha voz vai ficar mais baixa, eu vou andar mais devagar, com menos energia. Se eu estou feliz, eu fico mais expansiva, eu falo mais alto, eu ando com mais firmeza. É coerente, lembra? Então, eles começaram a perceber, assim, eles questionaram, poxa, o que eu estou sentindo tem influência na minha postura? Será que se eu mexer na minha postura, eu altero como eu estou me sentindo? E eles perceberam isso no mundo animal. Olha o encolhimento, assim como nós, e olha a expansão. E nesse estudo eles perceberam que 2 minutos, pelo menos, de ficar numa postura expansiva, você aumenta a sua testosterona, que é um hormônio relacionado ao bem-estar, e diminui o seu cortisol, que é o hormônio do estresse. E quando você fica numa posição encolhida, olhando para baixo, corcunda, olha quando a gente fica muito tempo hoje em dia no celular, né? Isso também faz parte dessa postura de encolhimento. A gente diminui a nossa testosterona e aumenta o cortisol. Então, quando a gente muda a nossa postura, a gente tem toda essa alteração hormonal aqui. E aí, consequentemente, para o nosso bem-estar, isso também tem impacto. Então, aqui
Esses hormônios influenciam na nossa postura e a nossa postura influencia nesses hormônios. Então, pelo menos 2 minutos. Vocês já devem ter ouvido falar da pose da Mulher Maravilha, de ficar assim, do Superman. Ou, eu vou ter agora uma reunião importante, eu tô nervosa, eu tô me sentindo ansiosa. Coloca a mão assim para cima, se espreguiça, fica, segura, abre o peito, levanta. Ou então sai andando pela casa, batendo o pé, sabe? E como o seu cérebro vai falar, peraí, ela não estava mal? Mas agora parece que ela está bem? E aí vai bugar. Começa a falar um pouco mais alto, coloca uma música, vai dançar, atividade física. Você não faz atividade física corcunda, né? Olha como ela também mexe. Aqui tá a dica. O TED, sua postura corporal, molda quem você é, da Amy Cuddy. Ela tem até um livro que ela fala sobre isso mais a fundo, mas aqui eu vou deixar o TED para vocês. E aqui tem uma meditação guiada também, atenção plena, Mindfulness Audio Track 2. Aparece essa imagem aqui no YouTube, que é voltada, mas eu sei que a Ju coloca uma série de meditações para vocês também. Aqui eu quis deixar uma sugestão. Aqui está o meu Instagram para vocês, mas enfim. Deixa eu então interromper. Essa é a nossa primeira parte. E eu quero que vocês olhem para isso. E não adianta, né? Só ficar sabendo. A gente precisa colocar em prática no nosso dia a dia. Então, aprendam a perceber o que está passando pela cabeça de vocês, a perceber o que vocês estão sentindo. Ai, Mari, mas eu não consigo perceber o que passa pela minha cabeça. Lembra? A emoção é a bússola. Então, eu estou me sentindo esquisita. Peraí, o que está passando pela minha cabeça? O que aconteceu ultimamente? O que tem acontecido para que eu possa estar assim? Para que você consiga entender o que está passando pela sua cabeça e começar a questionar, buscar evidências, aumentar a sua perspectiva. Fazer aqui, ó. Quando a gente está ali triste, o nosso olhar, a nossa atenção fica assim. Quando a gente aumenta a nossa perspectiva, mas talvez seja isso. Olha, mas tem aquela maneira de pensar. Isso aqui também. Isso tudo pode ajudar nas nossas emoções, comportamentos. No próximo bate-papo, eu não vou trazer material, vai ser uma troca para eu dividir também com vocês o que eu estou sentindo e o que eu estou fazendo que também está me ajudando. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.